Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 17 de setembro de 2021, o nosso sextou. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também e dá essa força aí pra gente estar tentando iniciar no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, sextou amanhã é aquele, como é que fala, aquele esquenta pro final de semana, onde a gente realmente tem jogos bastante interessantes pelas ligas, que são jogos melhores, vocês vão acabar vendo, né, quem não tá acostumado, são jogos muito melhores de trabalhar do que esses jogos de competições internacionais. Hoje a gente teve a Europa League, pô, se não fosse o jogo da Lazio, cara, a gente já tinha batido o bilhete do Instagram, e é só ficar faltando o bilhete aqui do YouTube, que o Mônaco venceu, aí falta o nosso Cruzeirão. Ah, falar em Instagram, se você não me segue, vou deixar aqui o arroba. Tem o link também na descrição, tá legal? Todo dia eu deixo um bilhete lá, deixo alguma informação. Vou abrir uma caixinha de perguntas de novo aí, final de semana, pra gente poder interagir. Tá tirando o Lazio, falando em Lazio também, vou cortar do canal. Porra, já são 2 jogos seguidos que o Lazio nem tenta jogar. Foi 2-0 pro Milan, que ele nem tentou atacar, e hoje também contra o Galatasaray, esquece, banido, tá bom? Não sei que ele pegue um pé de rato lá, como diz o craque Neto, pega um pé de rato lá da Itália e a gente entra no back, mais gols, tô fora. Vamos lá, primeiro jogo que eu separei aqui às 7 horas da manhã pela Liga do Japão, temos Sagan Tosu enfrentando o Oita-Trine, tá? Por que eu separei esse jogo aqui? É um jogo isolado da Liga Japonesa, normalmente eu gosto de entrar só no Kawasaki Frontale, agora nem isso eu entro mais. Gosto muito de entrar no Yokohama Marinos, mas esse jogo aqui tem uma coisa muito interessante. Vamos lá. O Sagan Tosu, ele é o terceiro colocado, tem 50 pontos. Ele tá brigando aqui direto por essa terceira vaga, que é uma pré-Champions da Ásia, tá? Tanto primeiro e segundo lugar ali, vai ficar a briga entre o Kawasaki e o Yokohama Marinos, não tem jeito. Só que o grande detalhe é que ele vai enfrentar o Oita, que ele é o penúltimo colocado em 28 jogos, só tem 5 vitórias, tem 18 derrotas, só que uma coisa muito interessante que me chamou a atenção. Se a gente olhar o Oita como visitante, ele é o último, ele tem 13 jogos, 1 vitória e 12 derrotas. Só que o grande detalhe está aí. O Oita vem de 12 derrotas seguidas, jogando fora de casa. Ele ganhou o primeiro jogo fora de casa e depois só perdeu, filho. Só tomou fumo. Vamos dar uma olhada aqui no histórico? Se eu não me engano, o Sagan é um time under. Deixa eu ver. Ó, quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 9 jogos, em 7 ambas marcam. O Oita-Trine é um time over, porque é um time que toma muito gol. Dos últimos 6 jogos, em 5 a gente teve ambas marcam. Bom, vamos lá. Para esse jogo aqui, pelo fato de o Oita não vencer fora de casa, na verdade ele nem empata, só perde, daria para explorar uma vitória aqui do mandante, do Sagan Tosu, que, pô, tá numa campanha legal, terceiro colocado, mas eu ainda exploraria com o empate, pra gente ficar safe ali, no caso de empate, se não me engano, os 3 últimos jogos entre as duas equipes acabaram sendo empate, tá bom? No caso de zebra ali, a gente fica safe. É isso que eu exploro, não vou explorar mercado de gols, porque pode ser um jogo 0-0, tá bom? Só que, porra, esse fato aí de ele estar perdendo 12 jogos seguidos fora de casa aí me pegou, tá? Então, esse jogo aqui, pra mim, 2-0 para o time da casa. Próximo jogo aqui, às 1h30 da tarde, pela Bundesliga 2, a segunda divisão alemã, temos Schalke 04 enfrentando o Karlsruhe. E olha só, já vou falar pra vocês, é a última oportunidade que eu dou para entrar no mercado de resultados de Schalke 04. Anota aí que eu tô falando. Vamos lá, pra quem não sabe, Schalke 04 é um time que acabou de cair. E como ele fez uma campanha tão horrorosa temporada passada na primeira divisão, ele já sabia que ia ser rebaixado no final do primeiro turno, ele já começou a se estruturar isso já desde a temporada passada para jogar aqui a segunda divisão e já conseguir logo acesso, né? Porque o lugar de um time como o Schalke 04, a grandeza que ele tem é na Bundesliga 1. Eu não vou ver aqui o confronto direto entre as duas, porque o Schalke é um time que figurou muitos anos na primeira divisão, então isso aqui é coisa de muito tempo. O Schalke, dos últimos 8 jogos, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5 em 4 ambas marcam. Já o Karlsruhe vem de 5 jogos sem vencer, então é isso. O que eu exploro aqui? Se você quiser explorar o mercado de gols, um mar de gol e meio é safezado, até porque é Bundesliga 2, o Schalke tem sido um time over, ainda mais jogando em casa, ele vai propor o jogo, ele vai jogar em cima, então a grande tendência é de a gente ver mar de gol e meio. Mas eu quero ser ousado aqui, eu quero dar mais uma chance para o Schalke 04 e eu exploro sim
uma dupla chance a favor do Schalke, tá? Um Schalke ou um empate. Schalke tá jogando em casa, acredito que, porra, ele passou ali por um momento ruim no começo, só que agora o time tá começando a encaixar, porque ele realmente mudou o time todo, mudou o técnico, e jogando em casa, enfrentando um time que tá um tempo sem vencer, é jogo sim pra ele pelo menos arrancar o empate, tá? Só que eu acredito bastante nessa vitória, jogo pra mim 2-1 para o Schalke. Próximo jogo aqui às 3 horas da tarde pela uma das ligas, né, mais over que a gente tem, que é a segunda divisão da Holanda. Porra, na última rodada todos os jogos bateram ambas marcam, todos. E se eu não me engano, todos também bateram mais de 2,5 gols. Então é uma liga para você ficar de olho se você gosta de explorar o mercado de gols. Separei aqui o jogo do Roda. Porra, quem me conhece sabe que eu gosto muito desse time, não adianta, não tem jeito, eu gosto sempre de estar comentando. Vamos lá, é um jogo pro Roda vencer, tá jogando em casa, mas eu não vou explorar o mercado de resultados. O Roda tem vacilado muito essa temporada, então eu prefiro ficar só no mercado de gols. Vamos dar uma olhada. O Roda, ó, ele tá 3 jogos sem vencer, porém dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 10 em 8 ambas marcam. Já o Top Odds, dos últimos 10 jogos em 6, a gente teve mais do que 3 gols também. Mais do que 3 gols não, mais do que 2 gols. Aí seria de 3 para cima. Então vamos lá, já de cara eu falo para vocês que é safezada a Mundo Bet, eu exploro mais de 1,5 gols. Tá legal? Porém, se você quiser ser um pouquinho mais ousado, a gente já viu que o mais de 2,5 gols e o ambas marcam vem muito quente. Então o safezado aqui vai caber bem e vai caber no nosso bilhete também no final do vídeo. Continuando aqui na segunda divisão da Holanda, eu separei mais um jogo pra gente, que é o jogo do De Graafschap enfrentando o Excelsior. O De Graafschap é um time que eu gostava muito na temporada passada. Se eu não me engano, ele ficou em segundo ou em terceiro. Cara, ele ficou bem ali próximo do Cambu, que subiu direto, e ele não conseguiu subir. Eu acho que ele perdeu algum confronto direto, não tô lembrando agora. E vai pegar o Excelsior, que temporada passada ele estava mal, e nessa temporada ele está voando, filho. Se a gente olhar aqui a Racing, dos últimos 5 jogos, o Excelsior empatou 1 e venceu 4. Vem de 3 vitórias seguidas. Já o De Graafschap tinha 3 vitórias seguidas e perdeu os 2 últimos. Ele também não está muito bem não, comparado à temporada passada. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Bom, já de cara, ó, confronto direto, De Graafschap não perde a 3 partidas para o Excelsior, mas essa temporada aqui tá diferente. Vamos lá, o time da casa. Porra, toda hora ficar falando De Graafschap é foda. Vamos lá, o time da casa dos últimos 7 jogos, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O Excelsior, como eu disse, 3 vitórias consecutivas, 5 jogos de invencibilidade. Dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. E os últimos 5 em 4 também foram ambas marcam. É mais um jogo que eu exploro o mercado de gols. Eu vou explorar o mais de 1,5 gols, tá? Que é safezado a Mundo Bet. Mas vou falar pra vocês, esse jogo aqui, o mais de 2,5 gols e o ambas marcam tem uma tendência muito grande. Porque o De Graafschap é um time que vai tentar voltar a vencer, para, porra, buscar o acesso que ele quase conseguiu ali, bateu na trave temporada passada. E o Excelsior tá voando, filho. Tá voando, tá jogando fora de casa, ele vai jogar também no contra-ataque, vai tentar buscar essa liderança aqui. A tendência é a gente ver um jogo bem aberto e possivelmente bastante gols. Placar para mim, 2-1 pro time da casa. Último jogo aqui que eu separei da segunda divisão da Holanda é o jogo de um time que eu gosto muito, não tenho como deixar de comentar, que é o Almere City, vai enfrentar o Jong Ajax. O Almere City é um time que, assim como o De Graafschap, ele quase subiu na temporada passada, ele ficou em terceiro, se eu não me engano, bateu na trave ali no confronto direto. E começou mal, a temporada ele começou sem vencer, 3 jogos, e agora ele também está se reerguendo. Vai pegar o Jong Ajax, que é um time sempre vida louca, é um time que vai para ataque, faz gol, toma gol, é um time que não passa aqui do meio da tabela, é um time de meio da tabela para baixo mesmo. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 10 jogos, em 8, a gente teve pelo menos 3 gols. O Almere vem de 3 vitórias consecutivas contra o Ajax. Vamos lá, o Almere está 3 partidas invicto, dos últimos 7 jogos em 6 ambas marcam. O Jong Ajax vem sofrendo gols há 41 partidas consecutivas, como eu falei, é um time muito vida louca. Dos últimos 5 jogos, em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5, todos os 5 também foram ambas marcam. Esse jogo eu separei aqui só para quem é ousado, porque o mais de 1,5 gols a gente não tem linha nenhuma, tá? Se você quiser explorar o mais de 2,5 gols e o ambas marcam aqui, cara, na moral, para mim tem muita chance de bater. Esse jogo aqui, de todos eles, para mim é o que tem tendência a ser mais over, tá bom? Então, se você quiser ser ousado, buscar o mais de 2,5 gols, ambas marcam, pegar uma oddzinha legal, eu recomendo o jogo para mim 3-1 para o time da casa. Dá para explorar essa vitória da Almere com empate anula? Dá e dá muito, ainda mais pelo fato da Almere estar jogando em casa. Só que segunda divisão da Holanda, eu prefiro sempre estar no mercado de gols.
3h30 da tarde pela primeira divisão da Holanda, a Bundesliga. Separei um jogo aqui que é perigoso, tá? Alerta! Alerta de jogo perigoso no mundo bet. Mas vamos lá que pode ser uma boa oportunidade também para quem é um pouquinho mais ousado. Hertha Berlim enfrentando o Fürth. Fürth é um time que acabou de subir, já vou dar a leitura do jogo. O Fürth é um time que acabou de subir para a primeira divisão e um time que está sofrendo muito, tá? Não sei se é pela falta de investimento, por estar vindo agora da segunda divisão, só que, porra, o time tá tomando porrada de todo mundo, parece que o elenco realmente é bastante fraco comparado aos outros times. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Fürth é o último colocado, são 4 jogos, nenhuma vitória, é um empate, 3 derrotas, só fez 2 gols em 4 jogos e sofreu 11, tá com média de quase 3 gols tomados por partida. Já o Hertha, em 4 jogos, tinha 3 derrotas seguidas e acabou vencendo esse último aí, fez 5 gols e sofreu 11, também sofre muito gol. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Dos últimos 8 jogos das duas equipes, 6 foram ambas marcas. Eu não estou falando de confronto direto, tá? Estou falando da sequência das equipes. O Hertha vem sofrendo, sofreu gol nas 4 partidas. Dos últimos 7 jogos dele, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Já o Fürth vem de 10 jogos sem vencer. Aí engloba a Pokal, que é a Copa da Alemanha, engloba amistoso também. Eu não sei se chega a englobar algum jogo da temporada passada. Vem sofrendo gols a 15 partidas consecutivas. Dos últimos 7 jogos, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 6 jogos, em 5, ele foi a primeira equipe a sofrer gols também. Não tem confronto direto entre as duas, porque o último foi em 2011. Então vamos lá para essa partida que é o seguinte. Por que é um jogo perigoso? Porque o Hertha Berlim também não tá lá essas coisas. Só que a gente pode se valer do fato do Fürth estar sofrendo muito quando está enfrentando times, né, que já eram da primeira divisão, times que são mais estruturados. Pô, e a gente buscar uma vitória do Hertha, só que jogando a favor do empate, tá? Hertha tá jogando em casa, já ganhou o último jogo, é o jogo ideal para ele continuar vencendo, porra, e sair aí dessa zona do rebaixamento. Eu acredito aqui que tem tudo pro Hertha vencer. Se você quiser explorar um mar de gol e meio, analisando que as duas defesas são horríveis, sofrem gol direto, tem muita chance de bater. Se for entrar nessa vitória assim como eu, do Hertha Berlim, coloca um empate anula para ficar safezada, né, numa zebrinha, tá bom? O jogo para mim 2-1 para o Hertha. 3h45 da tarde temos Sassuolo enfrentando o Torino pelo campeonato italiano. Sassuolo que está longe de ser a equipe que brilhou muito na temporada passada, pelo menos até agora. Porra, não vi nada no Sassuolo, tá bom? E o Torino é um time que depende muito do Belotti, mas vamos logo aqui para o histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 5 a gente teve pelo menos 3 gols, e os últimos 7, em todos os 7 foram ambas marcam. O Sassuolo está a 3 jogos sem vencer, e o Torino dos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve pelo menos 3 gols. Vamos lá, é início de temporada para as duas equipes, elas ainda não estão jogando bem, tá? Só que o mercado de gols a gente viu ali que é muito bom pra gente. O Sassuolo foi uma equipe muito over na temporada passada, uma equipe que tinha bastante gols em suas partidas, e o Torino também. Acredito que nessa temporada elas não estão fugindo muito disso. O Sassuolo em 3 jogos fez 4, tomou 4, dá 8 gols aqui, é uma média de quase 3 gols por partida. Já a Torino em 3 jogos fez 6 gols e sofreu 4, dá 10, só aí já dá média de mais de 3 gols por partida. Então, safezada Mundo Bet aqui, mais de 1,5 gols. Se você quiser ser um pouquinho mais ousado, ambas marcam aqui, vem muito quente também, porque são duas equipes que sofrem bastante gols, como a gente já viu, e também como a gente já viu o histórico do confronto direto. E jogo pra mim, vou botar um 2-1 pro Sassuolo, porque eu tenho esperança ainda do Sassuolo voltar a jogar o futebol da temporada passada, porque não perdeu muita gente não. Indo agora para a Premier League, campeonato inglês, temos Newcastle United enfrentando o Leeds United também. São duas equipes que vivem momentos horríveis. Se a gente olhar essa race aqui, ó, em 4 jogos no campeonato, ainda não venceram nenhum, tá? O Newcastle tem um empate, 3 derrotas, e o Leeds tem 2 empates e 2 derrotas. Vamos dar uma olhada agora no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, o Leeds não perde há 3 partidas para o Newcastle, e os últimos 3 jogos foram ambas marcam, tá? Eu tô analisando que o Newcastle vem sofrendo gols há 3 partidas para o Leeds, e o Leeds vem sofrendo gols há 8 partidas do Newcastle. No caso aí daria 3 ambas marcam. Newcastle está a 5 jogos sem vencer. O Leeds, dos últimos 9 jogos, em 8, a gente teve pelo menos 3 gols. O Leeds é uma equipe bem vida louca. Na temporada passada, a gente teve um 5-2 para o Leeds e um 2-1 para o Leeds também.
Vamos lá, eu não vou cravar essa vitória do Leeds, até pelo fato de ser fora de casa, o fato também do Leeds não estar vencendo ninguém. Pode ser um jogo ideal para o Newcastle poder vencer, mas é mais um jogo bom para a gente explorar o mercado de gols. O mar de gol e meio, safezada mundo bet, a gente tem odd boa para fazer isso. Ou então, para quem é mais ousado, ambas marcam aqui também tem muita chance, porque as duas equipes gostam muito de sofrer gols. Vamos dar uma olhada aqui na classificação só para vocês verem. O Newcastle em 4 jogos fez 5 gols, tomou 12 gols em 4 jogos, é média de 3 gols por partida. E o Leeds em 4 jogos sofreu 11, também é um time que sofre muito gol, tá bom? Então, quiser ficar no ambas marcam, quem é ousado, vem quente também essa partida. Para mim, mais de gol e meio, placar 2-2. E para a gente fechar o nosso dia às 7 horas da noite pela segunda divisão, temos Coritiba enfrentando o Vila Nova. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites, pô, se inscreva no canal aí, puder deixar um like, deixar um comentário, pô, serei muito grato. É a maior forma de vocês estarem me ajudando, tá? Porque assim o YouTube, ele entende que o vídeo é legal, ele acaba encaminhando para outras pessoas que também gostam de apostas, só que não conhecem o canal. Então, conto muito com a ajuda de vocês. Um likezinho aí, um comentário já ajuda demais. Vamos lá para essa partida aqui para a gente finalizar logo o nosso vídeo logo aqui. Bom, não tenho muito o que comentar nessa partida, tá? Vou mostrar primeiro pela classificação. O Coritiba, ele é o líder do campeonato, para mim ele já vai subir, eu sempre falo isso, para mim ele vai subir. E o Tito ele vai disputar, na minha opinião, com o time do Botafogo. Mesmo o Botafogo estando atrás, o Botafogo está chegando e está jogando bem. O Coritiba é o time under, né? Porque ele tem uma defesa muito boa. Em 23 jogos ele sofreu apenas 18 gols. E o Vila Nova também é under, porque ele tem um ataque fraco. Em 23 jogos, o Vila Nova fez apenas 16 gols. Então a gente tem um ataque fraco enfrentando uma defesa forte. O Coritiba, como mandante, em 11 jogos ele ganhou 6, empatou 4 e perdeu apenas 1. Ó, em 11 jogos jogando em casa, ele sofreu apenas 7 gols. Vamos dar uma olhada no histórico. O Coritiba não perde para o Vila Nova há 3 partidas. O Vila Nova vem numa sequência de 3 jogos sem perder e dos últimos 8 jogos, em 7 a gente teve menos que 3 gols. É aquilo que eu falei, o Vila Nova ele tem um ataque muito fraco. Quando ele ganha de 1-0, é sempre assim, 1-0, 2-0. A primeira dica que eu vou dar aqui para a gente explorar uma odd legal é um Coritiba empate anula, tá? Analisando que o Coritiba só perdeu em casa, é um excelente mandante, está ali na briga pelo título, tem tudo para vencer o time do Vila Nova, só que assim, a gente vai ficar resguardado porque é Série B, então a gente joga com um empatezinho também. Um empate anula pra gente ficar safe, até porque o Coritiba tem uma defesa muito forte e o Vila Nova tem um ataque muito fraco. Então se o jogo for 0-0, pra gente ficar safe, tá? E se você quiser explorar o mercado de gols, menos 3 gols e meio vem muito quente pelo mesmo motivo. Só que na moral, é jogo pro Coritiba vencer. Se o Coritiba quer subir de divisão e se o Coritiba quer ganhar esse título, ele não pode perder pontos para o Vila Nova, tá? Um jogo pra mim de 2-0 para o Coritiba. Acho muito difícil o Coritiba levar gol nessa partida. Bom, tropa, fechamos os nossos jogos de sexta-feira. A gente até que tem uma quantidade razoável de jogos, tem uns jogos interessantes. Eu particularmente gosto muito mais de jogos da Liga do que competições internacionais e tal. Espero que a gente tenha um dia muito abençoado, tá? Não esqueça de fazer gestão de banca, tamo junto, muita fé, bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã separei uma tripla pra gente. Primeiro jogo que eu coloquei é uma dupla chance para o Schalke, tá? O Schalke tá jogando em casa, vai pegar um time que não ganha 4 partidas. E se o Schalke quiser subir e realmente mostrar que é um time de primeira divisão, ele tem que vencer amanhã. Só que de qualquer forma, pra gente ficar safe, coloquei com um empatezinho aqui numa dupla chance. Já que eu disse que era a última chance que eu ia dar pro Schalke, então nada mais justo dele aparecer no bilhete e poder provar isso pra gente. Segundo jogo que eu coloquei no bilhete é o mar de gol e meio do jogo nosso queridíssimo Roda, é um time bem over e tem tudo para bater amanhã também. Até acredito que ele vai vencer, só que eu prefiro ficar no mercado de gols. E pra gente fechar o nosso bilhete, coloquei Coritiba empate anula, jogando em casa contra o Vila Nova. É jogo simples, Coritiba vencer e continuar aí nessa busca pelo título da segunda divisão. Essa nossa tripla deu um total de odds de 2.05 para a gente poder dobrar o nosso investimento. Espero que amanhã seja mais um dia abençoado pra gente e tamo junto, muita fé, pra cima!